No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Jussara agradece a Camila por salvar sua vida, e Marlon se encanta ao ver a coragem da amiga. Ele nunca havia percebido o quanto Camila era forte e determinada. A gratidão de Jussara é palpável, e isso faz com que Marlon se sinta atraído por Camila de uma maneira que ele nunca imaginou. Enquanto isso, Filipa se livra do sapo de Sofia, e isso traz um sorriso maligno ao seu rosto. Abel, percebendo a tristeza de Filipa, se aproxima para conversar. Ele tenta confortá-la, mas ela não consegue esconder o peso da situação de sua vida. Às vezes parece que tudo está desmoronando, confessa Filipa, enquanto Abel a escuta atentamente. Ele se sente impotente, mas determinado a ajudá-la de alguma forma. Dara, por sua vez, fracassa em sua apresentação na batalha de talentos da escola. A decepção a consome, mas ela garante a Jeff que se reerguerá. Isso não é o fim para mim, diz ela, com a chama da determinação acesa em seus olhos. Jeff a encoraja, lembrando-a de que todos enfrentam altos e baixos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual estado você assiste a novela. Pam, preocupada com a nova relação entre Camila e Marlon, teme que Camila magoe Léo. Ela sabe que Léo é sensível e que essa situação pode causar mais dor do que alegria. Dedé, curioso e animado, conta aos colegas da escola que Marlon vai namorar sua mãe, o que provoca risadas e comentários maliciosos entre os alunos. Enquanto isso, Danilo se insinua para Filipa, tentando conquistar seu coração, mas ela está mais focada em reunir sua coleção em caixas, simbolizando a tentativa de organizar sua vida. Marlon e Camila, por outro lado, se aproximam ainda mais, criando uma conexão que promete ser intensa e cheia de desafios. A vida continua, e cada um deles enfrenta suas batalhas, buscando novos começos em meio ao caos. O passado de Bárbara virá à tona de forma surpreendente, abalando as estruturas emocionais de todos os envolvidos e mudando os rumos da história de forma drástica. A revelação ocorrerá no momento em que Stephanie, irmã caçula de Léo, iniciar seu estágio em um renomado hospital da cidade. Justamente o mesmo hospital onde Léo deu à luz anos atrás e onde, tragicamente, perdeu sua filha logo após o parto. Stephanie, empolgada com o novo ciclo, se dedica intensamente aos estudos e à rotina hospitalar, sem imaginar que sua trajetória acadêmica a colocaria diante de um segredo enterrado há muito tempo. Certa tarde, ao atravessar os corredores do hospital em busca de prontuários antigos para uma atividade de campo, Stephanie se deparará com um corredor onde quadros de honra celebram profissionais que se destacaram no passado. Ao olhar para uma das molduras em especial, seus olhos se arregalam. Estampada no centro do quadro com os dizeres Enfermeira do Ano, está ninguém menos que Bárbara. A mesma Bárbara que sempre evitou tocar em qualquer aspecto do seu passado profissional. O impacto será imediato. Sentindo um frio na espinha e o coração acelerado, Stephanie tirará uma foto do quadro e ligará imediatamente para Léo, ainda em choque com o que acabara de descobrir. Léo, você não vai acreditar. Quem era a enfermeira na época em que você perdeu a bebê? Era a Bárbara. Sim, a Bárbara, aquela que está com o Marlon. Léo, que já vinha sendo consumida por uma suspeita incômoda há dias, a de que Sofia poderia ser, na verdade, sua filha biológica com Marlon, se sentirá completamente atordoada. Aquela descoberta parecerá a peça que faltava no quebra-cabeça. Ela reunirá coragem e decidirá investigar o passado de Bárbara, mergulhando em arquivos, registros antigos, contatos do hospital e relatos abafados. Com o tempo e persistência, Léo chegará a um dado estarrecedor. Bárbara teve sua licença de enfermagem cassada anos atrás por envolvimento em um escândalo de troca de bebês. A revelação o deixará sem chão. O hospital, para evitar um escândalo público que pudesse manchar sua reputação, abafou o caso. Tudo foi tratado internamente,
e a demissão de Bárbara foi dada como pedido voluntário. No entanto, registros internos mostravam a real motivação. Bárbara participou de um caso de substituição de recém-nascidos, trocando intencionalmente 2 bebês na maternidade, um dos quais era o filho natimorto de Léo. Ao aprofundar sua investigação, Léo descobrirá que a troca envolvia diretamente a sua filha, que após dar à luz, recebeu nos braços o bebê morto sem desconfiar da farsa. A bebê viva, saudável, filha de Leona e Marlon, foi entregue nos braços de Ellen, que mal teve tempo de suspeitar de qualquer irregularidade por conta da fragilidade emocional e do trauma do parto. Essa bebê viva era justamente Sofia. O motivo da troca ainda permanecerá nebuloso, mas tudo indicará que Bárbara agiu movida por um acordo escuso com alguém de dentro da própria família Boaz, e talvez até com intenções pessoais, dada sua crescente obsessão por Marlon, que na época era próximo de Leona. Ao perceber que Leona carregava no ventre uma criança que poderia atrapalhar seus planos, Bárbara se aproveitou da tragédia para rearranjar o destino das crianças, achando que ninguém jamais descobriria a verdade. A notícia da farsa será devastadora. Leona, ao saber dos detalhes, ficará em estado de choque. Ela não apenas foi enganada cruelmente, como teve sua filha arrancada dos braços e viu sua vida desmoronar sem nunca entender o motivo. A verdade a fará reviver dores antigas, reacender mágoas profundas e a encherá de fúria. Determinada a fazer justiça, ela procurará um advogado e decidirá processar Bárbara, responsabilizando-a pela troca da filha, pelo sofrimento vivido durante anos e por ter destruído sua relação com Marlon. Enquanto isso, Bárbara começará a ser pressionada por todos os lados. Marlon, ao descobrir que Bárbara escondeu um passado tão sombrio, ficará dividido entre o amor que sente e o horror da descoberta. E ainda mais, diante da possibilidade de Sofia ser, na verdade, filha de Leona, ele passará a reavaliar toda a sua história com a criança, questionando a validade de cada laço afetivo construído até ali. Paralelamente a todo esse turbilhão, outro núcleo da trama ganhará força com o romance entre Stephanie e Ryan. O casal viverá momentos intensos e emocionantes, mas também enfrentará inúmeros obstáculos. A mãe de Stephanie, assim como Léo, demonstrará preocupação com a relação da jovem com um rapaz que, até pouco tempo, estava envolvido em pequenos delitos e que fazia parte do submundo do crime local. Contudo, Ryan estará realmente disposto a mudar. Depois de encontrar Marlon durante um atendimento comunitário promovido pela academia onde o protagonista trabalha, o rapaz enxergará ali uma oportunidade de recomeço. Marlon, vendo nele potencial, lhe oferecerá um emprego como auxiliar na academia. Ryan, grato, abraçará a chance com unhas e dentes. Ele se dedicará de forma exemplar, mesmo diante de piadas maldosas e olhares de desconfiança dos clientes e colegas de trabalho. Mesmo com a tentativa de seus amigos levá-lo de volta ao crime, Ryan se manterá firme. Ele decidirá que não repetirá os mesmos erros e que deseja oferecer um futuro digno para si e principalmente para Stephanie, por quem nutre um sentimento sincero. Ele dirá à jovem: Stephanie, eu sei que não sou o cara perfeito. Sei que você merece o mundo. Mas se você me der uma chance, eu vou fazer por merecer. Vou te provar que sou capaz de mudar. Por você, por nós. O amor que sente por Stephanie será o principal combustível de sua transformação. Em uma das cenas mais marcantes da novela, ele organizará uma surpresa comovente para pedi-la em casamento. No jardim da academia, rodeado de flores simples, mas cheias de significado, ele se ajoelhará diante dela e fará uma declaração emocionante. Você apareceu na minha vida quando eu mais precisava, Steph. Você me enxergou quando ninguém mais acreditava em mim. Me deu a mão. Me ensinou a ter fé. Eu quero construir uma vida com você. Casa comigo? Stephanie, visivelmente emocionada,
Ficará em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração disparado. Os olhos marejados trarão à tona toda a força daquele amor improvável. Ryan não será mais o mesmo. Ele não quer mais ser o reflexo do ambiente onde cresceu, mas sim alguém capaz de superar, de se reinventar, de amar de forma íntegra. O relacionamento entre os dois passará a ser um contraponto à crise vivida por Leona e Marlon. Enquanto um casal enfrenta os fantasmas do passado, o outro tenta construir um futuro apesar dos erros cometidos. E nessa teia de sentimentos, decisões e revelações, o público será convidado a refletir sobre perdão, justiça e redenção. Com a pressão judicial se intensificando, Bárbara começará a perder apoio. Pessoas que antes a defendiam passarão a olhá-la com desconfiança. A mídia, ao tomar conhecimento da investigação, começará a especular sobre o passado da enfermeira e manchetes começarão a pipocar em sites de fofoca, ampliando a atenção em torno do escândalo. E enquanto a verdade parece se aproximar da superfície, novos personagens entrarão em cena. Médicos antigos do hospital, uma enfermeira aposentada que sabia do caso e até mesmo o diretor da época, agora afastado, mas que guarda documentos que podem comprovar a troca de bebês. Esses elementos darão ainda mais profundidade ao enredo, que se tornará uma verdadeira batalha por justiça e reparação. A narrativa se desenrolará com intensas cenas de conflito, emoções à flor da pele e confrontos familiares que prometem manter o público vidrado diante da tela. Afinal, o passado de Bárbara é apenas a ponta de um iceberg de segredos enterrados que, aos poucos, virão à tona para reescrever os destinos de todos os personagens envolvidos. Uma cena de comoção tomará conta da novela quando Marlon, durante uma ronda de rotina, se deparar com uma situação que mudará sua vida para sempre. O policial encontrará um bebê recém-nascido abandonado em uma caçamba de lixo e, tomado por um instinto de proteção, protagonizará um resgate emocionante que tocará profundamente não só a população, mas também o coração de Leona, sua ex-noiva. Tudo começará durante a patrulha noturna em uma área periférica da cidade. O policial estará a bordo da viatura com seu sargento quando passará por uma rua mal iluminada e seu olhar será atraído por uma caçamba parada ao lado de um prédio em reforma. Uma sensação estranha tomará conta de Marlon, que, de imediato, pedirá para parar o carro. "Para o carro!" ordenará Marlon com urgência. "Tem alguma coisa naquela caçamba. Eu senti." O sargento debochará da sensibilidade do colega. "Ah, deve ser mais um rato, um gato morto, sei lá. Essas caçambas vivem cheias de tralha." Mas Marlon insistirá, com o coração acelerado. Sem esperar autorização, abrirá a porta e correrá até a caçamba. Ele revirará os entulhos, sacolas e panos velhos, até que ouvirá um som agudo e frágil, o choro de um bebê. O policial se chocará com a descoberta. Enrolado em trapos, com o corpo sujo e tremendo de frio, estava um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical. Com os olhos marejados e as mãos tremendo, Marlon retirará cuidadosamente a criança de dentro da caçamba e a envolverá na própria jaqueta. Ignorando as normas do plantão, ele entrará na viatura e mandará acelerar até o hospital mais próximo. "Vai, pelo amor de Deus, acelera! Essa criança precisa de ajuda agora!" O veículo chegará cantando pneus na entrada do hospital público. Marlon descerá correndo, gritando por socorro, com o bebê nos braços. "Socorro! Alguém me ajuda! Tem um recém-nascido aqui! Ele foi abandonado!" Gritará, visivelmente abalado. Por coincidência do destino, Leona também estará no hospital naquele momento. A babá havia ido entregar um estetoscópio para a irmã, Stephanie, que iniciara o estágio no setor pediátrico. Ao ouvir os gritos e reconhecer a voz de Marlon, Leona se virará e se deparará com o ex-noivo segurando um bebê. A cena será forte demais para ela, que automaticamente se lembrará do trauma da perda da filha que teve com ele. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Leona se aproximará devagar, sem saber como reagir.
Uma médica surgirá e levará o bebê para o setor neonatal. Marlon tentará seguir junto, mas será impedido na entrada da ala restrita. Senhor, precisamos que espere aqui fora. A equipe vai cuidar dele agora, dirá a enfermeira com firmeza. Paralisado, Marlon aceitará. Léo se aproximará em silêncio. Poucos segundos depois, Danilo também chegará ao local e notará o clima de tensão. O que aconteceu aqui? Perguntará ele, olhando de um para outro. Leona, ainda emocionada, responderá. Marlon acabou de salvar uma vida. Ele encontrou um bebê numa caçamba e trouxe até aqui. Danilo se impressionará com a atitude do amigo e o abraçará. Cara, que loucura! Você sempre disse que queria ajudar as pessoas com a farda. Hoje você salvou alguém de verdade. Isso é coisa de herói. Marlon, ofegante, ainda abalado, relembrará um episódio do passado que o marcou profundamente. Eu não sei se ele vai sobreviver. Tô com medo. Tô me sentindo igual aquele dia. Léo entenderá na hora a que ele se referia. Os dois se encararão em silêncio e os olhos dos dois se encherão d'água. Aquele dia, Leona dirá, baixando o olhar. O dia em que a gente soube que nossa filha tinha partido. Os dois então se sentarão na recepção do hospital, lado a lado, em silêncio por alguns segundos. O ambiente ao redor desaparecerá para eles, que se conectarão pela dor em comum e pela lembrança que ainda os une. A gente queria tanto aquela menina, sussurrará Leona. E num lugar como esse, num hospital como esse, disseram pra gente que ela não tinha resistido. Parecia que o mundo tinha parado naquele dia. Como se tudo o que a gente viveu tivesse morrido ali também, completará Marlon. Mas não morreu. A gente viveu coisas lindas, Marlon. Você foi o primeiro homem que eu amei. A dor de perder nossa filha ainda mora aqui. Ela tocará o próprio peito. Mas não apaga tudo o que foi bonito. O policial baixará a cabeça emocionado e mudará de assunto para aliviar a tensão. E você? Tá bem com o Samuel? Leona sorrirá de leve. Samuel? A gente nunca teve nada, Marlon. Mas tá tudo certo. E você? E a Cami? A Cami é diferente. É leve. Me faz rir. Me faz esquecer que tudo tem que ser sempre tão sério. É bom estar perto dela. É divertido. Mas eu ainda tô tentando entender o que a gente tem. Eu só sei que tá sendo bom. Leona, com ternura, colocará a mão no ombro dele. Você merece o que te faz bem. Sempre mereceu. E eu também quero que você seja feliz, Léo. Nesse momento, Stephanie aparecerá com o semblante mais tranquilo, quebrando o clima de nostalgia. O bebê vai sobreviver. Ele está fraco, mas reagiu muito bem aos primeiros cuidados. Foi muito rápido o atendimento graças a você, Marlon. Se tivesse demorado mais alguns minutos, talvez ele não tivesse resistido. Leona respirará fundo e abraçará o ex com força. Ambos, aliviados, sorrirão entre lágrimas. A mãe dele foi localizada. É uma usuária de drogas, em situação de rua. Mas a avó da criança foi encontrada e se comprometeu a ficar com a guarda, informará Stephanie. A notícia será recebida como um verdadeiro presente. Leona e Marlon se entreolharão e se abraçarão como se estivessem comemorando a vitória em uma grande batalha. Agora a gente tem uma história feliz para lembrar, Léo, dirá Marlon emocionado. Algo para guardar no coração e sorrir. Eu tenho orgulho de você, responderá ela, apertando a mão dele. É como se tudo o que eu vivi até hoje tivesse me preparado para isso. Para esse momento, eu salvei uma vida. E você estava comigo. Obrigado por estar aqui. Também foi importante para mim. Muito. Leona completará com a voz embargada. Eles ficarão ali, lado a lado, observando a movimentação do hospital, mas imersos em uma conexão que resiste ao tempo, à dor e às escolhas que os afastaram. Nesse instante, o sargento que havia acompanhado Marlon na ronda entra no hospital, ainda resmungando. Marlon,
A gente precisa encerrar a patrulha. Já informei ao comando sobre sua atitude. Mas, sinceramente, parabéns, garoto. Se não fosse você, esse bebê não estava aqui agora. Marlon agradece com um aceno discreto, mas não se move. Ele permanece ali, como se ainda houvesse algo a ser resolvido dentro de si. Stephanie retorna pouco depois com uma informação adicional. A avó do bebê já está a caminho. A equipe do hospital vai deixar que ela o veja assim que ele estiver mais estável. Disseram que ela ficou muito abalada ao saber da situação, mas quer cuidar dele. Leona se emociona novamente. Vai ser difícil para ela, mas quem sabe esse menino vai trazer uma nova esperança para essa família. Igual o que a gente perdeu um dia, Marlon. Ele concorda com a cabeça e respira fundo. Talvez salvar ele seja uma forma de curar um pedaço da gente também. A dor ainda existe, mas hoje foi como acender uma luz. Danilo, que observa tudo com carinho, se aproxima e brinca. Esse bebê acabou de unir o que nenhum terapeuta, nenhum reencontro ou nenhuma briga conseguiu. Todos riem, aliviando o peso da conversa. Stephanie aproveita o momento para sugerir algo inesperado. Marlon, já pensou em ser padrinho dessa criança? A assistente social perguntou se você teria interesse em acompanhar o caso. Acho que seria bonito, já que foi você que o salvou. O policial arregala os olhos. Eu? Padrinho? Mas eu só o encontrei por acaso. Às vezes o acaso é o plano mais certeiro da vida, diz Leona, sorrindo. Marlon encara a possibilidade com emoção. Ele jamais imaginara que, em um simples plantão, mudaria não apenas a vida de um bebê, mas também a sua própria jornada. A ideia de ser padrinho o mexe por dentro, despertando algo que ele achava que havia deixado para trás. A vontade de cuidar, de proteger, de amar. Eu vou pensar com carinho, responde com os olhos marejados. Aos poucos, a movimentação do hospital retoma seu ritmo normal, mas dentro daquele pequeno grupo, tudo parece diferente. A experiência do resgate não apenas salvou uma vida, mas também reacendeu laços e deu novo sentido a histórias interrompidas. Do lado de fora, a noite vai caindo, trazendo com ela uma brisa fria. Marlon e Leona saem juntos do hospital. Caminham lado a lado pela calçada, em silêncio, apenas ouvindo o som da cidade ao fundo. A gente não precisa voltar a ser o que era, diz Leona de repente. Mas, quem sabe podemos encontrar uma nova forma de estar presentes um na vida do outro. Acho que a gente começou hoje, responde Marlon, olhando para ela com carinho. O destino ainda reservará muitas surpresas para os dois. Mas naquele instante, após o caos, a perda e a dor, algo renasce. Não um final, mas um recomeço possível, sem promessas, sem pressa. Apenas a certeza de que, quando a vida coloca alguém em nosso caminho, sempre há um propósito maior por trás de tudo. E naquela noite, ao olhar para o céu, Leona fecha os olhos e sussurra baixinho. Obrigada, minha pequena Sofia, por nunca ter saído de perto da gente. Marlon a ouve e aperta sua mão. Eles seguem caminhando juntos, enquanto o som do hospital fica para trás e uma nova página começa a ser escrita, com lágrimas, com lembranças, mas também com esperança. Um deslize de Samuel colocará em risco um dos maiores segredos que Abel esconde há anos. A existência de uma carta deixada por Ellen para a filha. Esse documento, guardado com zelo e silêncio por Abel e Samuel, deveria ser entregue apenas quando Sofia completasse 18 anos. Mas uma conversa despretensiosa entre o rapaz e Leona mudará os rumos dessa história e colocará todos em alerta. A babá, perspicaz e curiosa, vai desconfiar que há muito mais por trás da dor que cerca o passado da menina, e fará de tudo para descobrir o paradeiro da carta misteriosa. A sequência começa com um momento de ternura. Samuel e Leona decidem atender a um pedido de Sofia, que há dias tem falado sobre visitar a igreja de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro.
A menina sempre guardou com carinho uma medalhinha da santa, último relicário que pertenceu à sua mãe biológica, Ellen. Sentindo que precisa entender suas raízes, ela convence os dois a acompanhá-la ao templo. Ao chegarem à igreja, Sofia se emociona. Os olhos da menina brilham diante da imagem da padroeira. Ela caminha até o altar com a medalha nas mãos, faz uma prece silenciosa e chora discretamente. Leona se aproxima e a abraça, dizendo que Ellen, de onde quer que esteja, certamente está vendo a filha e se orgulhando da menina doce e corajosa que ela se tornou. Samuel, em silêncio, observa a cena, com um nó na garganta. Ele se vê refletido na pequena órfã. Também cresceu com lacunas em sua história, sem saber nada da própria mãe. Na volta para a mansão dos Boaz, o clima entre Leona e Samuel fica mais leve. Os dois caminham pelo jardim, trocando confidências e risadas. Foi bonito o que você disse sobre família, o amor que a gente tem pela Sophie. Quem diria que tem um coração mole aí? Diz Leona brincando. Samuel ri sem graça e rebate. Eu entendo como a Sofia se sente. Também não sei nada da minha mãe. É como se parte da nossa identidade ficasse presa num quarto escuro. A gente escuta o barulho de dentro, mas não tem chave para abrir. O desabafo surpreende Leona, que se mostra mais sensível. Ela então comenta que sempre achou estranho o fato de Sofia só ter uma única foto da mãe e nada mais. Ué, ela e o Abel não tiveram alguma coisa? Ela não foi da Boaz? Tipo, não entendo a Sofia só ter essa foto da mãe dela. Nada de caderno, carta, bilhete? Questiona. Nesse momento, Samuel se trai. Movido pela emoção e pela vontade de compartilhar o que sabe, ele deixa escapar. Ah, ela vai saber mais da mãe aos 18, quando ler a carta. Ao perceber a gafe, congela. Leona arregala os olhos. Carta? Que babado é esse? Onde está essa carta, Samuel? Pressiona. O rapaz tenta consertar. Não tem carta nenhuma. Me confundi. Mas a babá não engole a desculpa. Eu sei o que eu ouvi. E você acabou de confirmar. Essa carta existe. E agora você vai me contar tudo. Samuel, acuado, foge da conversa. Diz que precisa rever o balanço financeiro de Jaques e sai apressado. Leona o segue pelo corredor, insistente. Você leu? O que diz essa carta? É da Ellen mesmo? Tá com o Abel? É sobre o que ela sabia? O que ela queria dizer para Sofia? Samuel finge não ouvir, entra no escritório e bate a porta na cara dela. A partir daí, Leona não sossegará. Obcecada pela verdade, ela passa a investigar por conta própria. Vasculha cômodos da casa nos momentos em que está sozinha. Olha gavetas trancadas, caixas de documentos antigos, tudo em busca da tal carta. Seu envolvimento com a história de Sofia se intensifica. Ela sente que precisa proteger a menina e, ao mesmo tempo, tem a sensação de que há um segredo muito maior escondido. Algo que pode mudar completamente a vida de todos na mansão. Enquanto isso, Samuel tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas está visivelmente incomodado. A consciência pesa. Em conversa com Abel, ele considera contar a verdade a Leona. Talvez seja melhor ela saber. Ela é como uma mãe para Sofia e vai acabar descobrindo de qualquer jeito, argumenta. Mas Abel, rígido e temeroso, proíbe. Essa carta é sagrada. Não é hora ainda. Sofia precisa estar pronta e só eu sei quando ela vai estar. Samuel não consegue tirar a babá da cabeça. Ele teme que ela vá longe demais em sua busca. De fato, Leona começa a fazer perguntas a outros funcionários da casa. Tenta arrancar informações de Antônia, da cozinheira, até de Jaques. Cada pequena pista é um combustível para sua investigação. Até que ela encontra algo inesperado, uma chave antiga escondida dentro de um livro da biblioteca. Desconfiada, Leona começa a testar a chave em todos os armários e gavetas da mansão. Até que no porão, ela encontra uma arca coberta por um lençol velho. O coração bate forte. Ao destrancar a caixa, ela encontra uma pasta com documentos antigos, fotos de Ellen.
cartas trocadas com Abel e, no fundo, um envelope com o nome de Sofia escrito à mão. Leona sente um arrepio ao tocar no envelope. O instinto diz que aquilo não deveria estar em suas mãos, mas a curiosidade fala mais alto. Ela leva o envelope para o quarto e pensa em abri-lo. No entanto, algo a impede. Essa carta é dela, não minha, sussurra para si mesma. Guarda novamente o envelope e decide levar tudo de volta para o lugar onde encontrou. Mas ao tentar recolocar a pasta, escuta um barulho. Samuel aparece na porta, pálido. "O que você está fazendo aqui?" Os dois se encaram. Leona segura a pasta com força. "Eu precisava saber. Você não entende o que é viver sem respostas, Samuel. A Sofia merece isso. Ela tem o direito de saber quem foi a mãe dela." O rapaz se aproxima e com a voz baixa diz: "Eu entendo mais do que você imagina, mas essa carta, ela não é só um desabafo, é uma confissão." Leona arregala os olhos tentando compreender. Samuel hesita. Ellen não morreu por acidente. Ela sabia demais. E alguém muito próximo da gente, fez questão de silenciar a verdade. A revelação deixará Leona em choque. Ela se senta no chão, abraçando a pasta, enquanto o rapaz se ajoelha ao lado dela. "Se você abrir essa carta agora, Leona, não tem mais volta." Leona parece atravessar o tempo. Ambos sabem que, a partir daquele momento, nada será como antes. A revelação sobre a carta não só coloca Leona diante de um dilema moral, como também reacende a sombra do mistério que ronda a morte de Ellen, um assunto sempre tratado com evasivas por Abel. Agora, a babá se vê no centro de um segredo que pode implodir tudo o que ela acreditava ser verdade sobre a família Boaz. Leona decide, por hora, não abrir a carta. Em vez disso, aguarda em um local seguro no próprio quarto, longe dos olhos de Abel, Samuel ou qualquer outro. A Sofia vai ler isso quando estiver pronta, mas antes disso eu vou descobrir o que aconteceu com a mãe dela, afirma determinada diante do espelho. A partir dali, ela começa uma investigação paralela, discreta, mas persistente. Enquanto isso, Abel percebe que algo mudou no comportamento de Samuel. Ele o pressiona, mas o rapaz evita dar qualquer detalhe, tentando proteger Leona e a si mesmo da ira do pai. Abel, porém, está desconfiado. Ele começa a verificar os locais onde os documentos estavam guardados, percebe movimentações estranhas e começa a montar um quebra-cabeça que o leva à única conclusão possível. Alguém descobriu sobre a carta. Nervoso, ele confronta Samuel com veemência. "Você contou para ela, não contou?" pergunta, a voz baixa, mas cheia de ameaça. Samuel tenta resistir, mas não nega. "Foi sem querer. Eu não planejei. Mas já foi. Agora é tarde." A expressão de Abel se transforma em fúria contida. "Você pôs tudo a perder. Você não faz ideia do que está em jogo." Do outro lado da casa, Sofia começa a notar o comportamento estranho dos adultos ao seu redor. Samuel, antes sempre disponível, agora vive tenso. Leona, carinhosa, mas inquieta. E Abel, cada vez mais reservado, com longas ausências e olhares desconfiados. A menina sente que estão escondendo algo importante e, instintivamente, volta à sua velha mania de escutar conversas atrás das portas. Certa noite, ela ouve Leona conversando ao telefone com alguém misterioso. "Sim, eu encontrei. A carta. Ela está comigo." "Não, eu ainda não li. Mas tem algo muito errado nessa história. Eu preciso entender quem era Ellen de verdade. E por que tanta gente tem medo dessa verdade vir à tona?" Sofia escuta apenas isso, mas já é o bastante para que sua cabeça entre em parafuso. Que carta? Por que Leona está escondendo isso dela? E o que aconteceu com sua mãe? Com o cerco se fechando e os segredos cada vez mais próximos de virem à tona, Abel começa a agir de forma ainda mais radical. Pede que trancem portas, muda fechaduras, coloca câmeras em áreas onde antes havia liberdade. Diz que é por segurança, mas os empregados sabem, é paranoia e talvez culpa.
Jacques deixa Filipa bêbada, a beija e inventa que eles transaram. O vilão manipula a cunhada e cria uma falsa memória em cena polêmica. Em mais um de seus jogos sujos, Jacques vai ultrapassar todos os limites ao manipular Filipa emocional e psicologicamente. Depois de vê-la abalada pelo fracasso de sua coleção de lingerie e em rota de colisão com Abel, o vilão enxergará a oportunidade perfeita para agir. Sob uma tempestade torrencial que causa alagamentos e paralisa o trânsito da cidade, Jacques oferecerá carona à cunhada. No entanto, ao perceber o estado emocional da esposa do irmão e a impossibilidade de seguir caminho até a mansão, ele desviará o trajeto e a levará para seu apartamento. Filipa, visivelmente frustrada após a humilhação pública promovida por Abel, aceitará a carona de má vontade. Com as mãos ocupadas por caixas com as lingeries da coleção rejeitada, ela mal conseguirá conter as lágrimas de raiva. Jacques, de sorriso malicioso no rosto, aproveitará para fingir solidariedade. "Você não merece isso, Filipa. Tá todo mundo errado, menos você", dirá ele, enquanto dirige lentamente por ruas alagadas. Ela, exausta emocionalmente, acabará cedendo à lábia do cunhado. No apartamento dele, Filipa tentará ligar para casa, mas notará que o celular está descarregado. Jacques, pronto para isolar a cunhada, informará que Tânia está fora da cidade, participando de um congresso em Manaus. "Aqui você pode relaxar sem julgamento. Só nós dois, longe desse caos todo", dirá ele, com um tom sedutor disfarçado de gentileza. Ele abrirá uma garrafa de uísque e servirá doses generosas para ambos. Aos poucos, Filipa vai soltando a tensão, entregando-se ao álcool e ao cansaço. Enquanto a chuva castiga a cidade lá fora, dentro do apartamento a atmosfera se tornará mais densa. Filipa, com os olhos marejados, começará a desabafar. "Eu me dediquei tanto, coloquei tudo de mim nesse projeto, e ele me tratou como se fosse um lixo." Jacques fingirá compaixão, passando a mão nos cabelos dela. "Você é maravilhosa, sempre foi. É ele que é cego." Filipa, cambaleando, tentará se levantar. "Acho que bebi demais. Preciso ir para casa." Nesse momento, Jacques aproveitará a queda de energia causada pela tempestade para criar um clima mais íntimo. Pegará a guitarra e tocará acordes suaves no escuro, iluminando o rosto de Filipa com a lanterna do celular. "A vista daqui é de tirar o fôlego, mas nada se compara a você", dirá ele, se aproximando lentamente até roubar um beijo. A atriz não reagirá de imediato, confusa, mas em seguida se afastará. "Não, isso não tá certo. Eu sou casada com seu irmão", balbuciará, tentando manter a consciência. Mesmo com a resistência de Filipa, Jacques insistirá. "Seu casamento é uma farsa, Filipa. Você sabe disso. Ele não te valoriza." Ela, completamente desorientada pelo álcool, dirá que está confusa, faminta e com sono. Jacques verá nisso a chance perfeita para consolidar seu plano. "Na fome posso dar um jeito. Fica tranquila. Vou na cozinha preparar algo", dirá, saindo do cômodo. Ao retornar, encontrará a cunhada dormindo no sofá. Ele a cobrirá com um cobertor, observará o corpo adormecido e, sem pudor, sussurrará: "A gente ainda vai ter muito tempo para se divertir." Na manhã seguinte, Filipa despertará com forte dor de cabeça e uma sensação estranha de desconexão. Ela olhará em volta, confusa, e notará que está usando a mesma roupa da noite anterior. "O que aconteceu? Eu falei alguma besteira ontem?" "Espere, eu e você?" perguntará assustada. Jacques, aproveitando o estado vulnerável da mulher, colocará sua mentira em prática. Fingirá mágoa, colocando-se no papel de um amante ferido. "Tem coisa pior para um homem do que ser esquecido depois de uma noite esplêndida como a nossa", dirá com tom teatral. Filipa ficará paralisada, tentando lembrar-se de qualquer detalhe, mas o excesso de bebida apagará suas memórias. "Não, não pode ter acontecido. Eu não faria isso", murmura,
com os olhos cheios de lágrimas. Você foi intensa, linda, se entregou como nunca, continuará ele, alimentando a ilusão. Não fala mais nada, eu vou no banheiro e depois para minha casa. Chama um carro para mim, por favor, ainda tô sem celular, dirá a mulher, completamente atordoada. Jaques, disfarçando a satisfação com a manipulação bem-sucedida, chamará o carro e ainda oferecerá um café. Amanhã a gente conversa com mais calma, tá? Falará, fazendo parecer que o suposto encontro foi consensual. Filipa não responderá. Sentirá vergonha, medo e culpa, mesmo sem saber se algo de fato aconteceu. O crápula aproveitará o momento para instalar a dúvida na cabeça da cunhada e, assim, criar um laço psicológico que poderá usar mais tarde contra ela ou contra o próprio irmão. Ao sair do apartamento, Filipa se sentirá suja. Sua expressão será de puro pânico. O silêncio de Jaques ao fechar a porta atrás dela será a confirmação de que ele criou uma narrativa da qual ela não consegue escapar. Na mansão dos Boaz, ela evitará cruzar o olhar com Abel e se trancará no quarto, alegando estar com enxaqueca. A culpa corroerá sua alma e a dúvida a deixará emocionalmente à beira de um colapso. Enquanto isso, Jaques confidenciará a Tânia, em uma ligação por vídeo, que tudo correu melhor do que o esperado. Ele não contará os detalhes, mas deixará claro que agora tem um trunfo nas mãos. Ela acredita que a gente dormiu junto. Vai ficar na dela, e se tentar me desmentir, eu digo que ela me seduziu, afirmará, rindo com cinismo. Ao longo dos próximos dias, Filipa tentará reconstruir o que de fato ocorreu naquela noite. Procurará pistas nos próprios pensamentos, lembranças soltas, frases ditas, mas não encontrará nada que comprove ou negue o que Jaques contou. E para piorar, o vilão começará a deixá-la desconfortável com olhares sugestivos e sorrisos de canto de boca sempre que estiverem a sós. Aos poucos, o comportamento de Filipa mudará. Ela ficará mais retraída, evitará eventos familiares e começará a faltar aos ensaios na fábrica. Samuel e Léo notarão a mudança e tentarão conversar, mas Filipa inventará desculpas. É só estresse, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dirá, tentando manter a compostura. Porém, por dentro, ela estará se despedaçando. Jaques, por sua vez, começará a espalhar pequenas insinuações de que está envolvido com alguém misterioso, alimentando boatos que logo chegarão aos ouvidos de Abel. O clima dentro da casa se tornará mais tenso e qualquer gesto de Filipa será interpretado pelo marido como suspeito. O que antes era apenas um mal-entendido para Jaques, agora se transformará numa arma para separar o casal definitivamente. O vilão não parará por aí. Começará a deixar bilhetes anônimos pela casa, com frases ambíguas como "o passado sempre volta" ou "nem tudo o que parece é mentira", colocando Filipa em estado de paranoia. Ela suspeitará que está sendo observada e desconfiará até mesmo das intenções de Léo, que tentará protegê-la sem saber exatamente o que aconteceu. Durante uma reunião familiar, Jaques provocará Filipa em público com comentários sutis. Tem gente que vive um casamento de fachada, né? Mas cada um com sua consciência. Filipa ficará pálida, engolirá em seco e sairá da sala às pressas, alegando indisposição. Eugênia perceberá o abalo e decidirá procurar respostas, convencida de que há algo mais grave por trás da mudança de comportamento da nora. Aos olhos de Jaques, tudo estará saindo conforme o planejado. Ele manipulará as peças como num tabuleiro de xadrez, testando os limites de Filipa e aguardando o momento certo para dar o xeque-mate.